Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, este texto tem estado no meu coração e cada vez que eu olho para esta mensagem, para este texto, eu sinto Deus, eu sinto o Espírito Santo a trabalhar de uma forma tão poderosa que esta mensagem passa aqui para passar também para vocês, porque é um texto maravilhoso para mim. Cada detalhe que nós podemos ler aqui é um texto maravilhoso, e Lucas, ele é bem detalhista, até porque o propósito dele não é apenas registar os milagres de Jesus, mas ele quer apresentar as lições em torno destes milagres. E eu quero também partilhar convosco a lição que Jesus tem falado comigo, o Espírito Santo tem-me mostrado, a lição que ele quer partilhar connosco nesta manhã. E o púlpito de Jesus é muito interessante, que não está numa igreja, não está com boas vestimentas, o púlpito dele é um barco que nem sequer era dele, um barco que ele pediu emprestado a alguém que ele conheceu naquela manhã, e ele pediu-lhe o barco emprestado, e essa pessoa emprestou-lhe o barco, e ele não estava com uma fatiota muito rigorosa, mas simplesmente ele estava lá a pregar a multidões, e por causa disso muitas pessoas estavam a ouvir, publicanos, mulheres, crianças, pessoas que talvez não poderiam entrar numa sinagoga para ouvir a mensagem, por causa do seu estado social, leprosos, paralíticos, se calhar também não podiam, mas naquela manhã toda a gente podia ouvir, porque Jesus, ele quebra todas as barreiras sociais, todas as barreiras étnicas, ele quebra todas as barreiras que o homem muitas vezes coloca para nos impedir, mas Jesus, ele preocupa-nos com cada um de nós. E nós vemos nesta passagem Pedro acabado numa pesca maravilhosa? Não. A sua profissão, o seu ganha-pão, ele dependia daquele trabalho, levar comida para casa, o seu sustento, ele era profissional, ele era um pescador. E imaginem naquela manhã, aquela madrugada toda a pescar, e de manhã chegam com barcos vazios, com redes vazias, nada tinham apanhado. A frustração que ele não estaria a sentir, e agora o que é que eu levo para o meu filho para comer, o que é que eu levo para a minha família, não que ele não tinha filhos, mas outros, a frustração que não é, o cansaço que não é de estar uma noite inteira a trabalhar e nada a apanhar. E quantas vezes nós nos sentimos neste ambiente frustrados, sentimos com redes vazias, sentimos que nós queremos fazer mais pelo trabalho da igreja e nós não estamos a conseguir, e que sentimos-nos cansados e sentimos-nos frustrados porque as nossas redes estão vazias. Mas Jesus, diz a palavra de Deus que ele vai e viu 2 barcos junto à praia. 2 barcos, e ele escolheu o barco de Pedro. Jesus sabia bem o que estava a fazer naquela manhã. Mas Jesus não foi diretamente: olha, Pedro está cansado, Pedro está estressado, eu quero chamar Pedro porque tal como ele é pescar peixes, eu quero que ele pesque almas. Eu quero que ele seja um pescador de almas, porque eu já tenho um plano para a vida dele, eu tenho um chamado para a vida dele. Então eu vou lá e vou tratar já com ele isto. Não, Jesus faz diferente. Jesus chega, pede-lhe o barco emprestado. E se Pedro não tivesse emprestado o seu barco para Jesus? E se Pedro tivesse dito: olha, o barco é meu, eu não pesquei nada, agora não tentes vir cá tu tentar apanhar peixes do meu barco?
Mas Pedro simplesmente emprestou-lhe o barco, deixou Jesus entrar no seu barco e Jesus ensinava às multidões. E imaginem Jesus, a presença de Jesus literal, física, ali naquele lugar. E ele começa a ensinar as multidões. Eu estou a ver Pedro ali a lavar as redes, que diz a palavra de Deus que eles estavam a lavar as redes, e com o feitio que Pedro tinha, muito impulsivo, imagina lá a raiva dele a lavar aquelas redes porque não tinha pescado nada. E entretanto os amigos, olha, vamos para casa, nós não conseguimos, deixa lá o barco. E Pedro, não, eu fico aqui. E começa a ouvir as palavras de Jesus, e começa a ouvir Jesus a pregar para a multidão, e começa a sentir algo diferente no seu coração, porque quem sente a presença de Jesus, quem ouve Jesus, não sai da mesma forma. E ele começou a ser trabalhado, Jesus começou a operar na vida do Pedro, primeiro no seu coração, mas a visão de Jesus, ela é panorâmica. Jesus, ele queria pregar naquela manhã, ele tinha uma mensagem para aquelas pessoas naquela manhã. Jesus também queria tratar de Pedro. Jesus, ele tem uma visão muito panorâmica, é algo muito abrangente, e muitas vezes nós não entendemos isso. Então nós vemos Jesus, um processo que ele queria tratar Pedro também, e vemos toda aquela situação, profissionais a pescarem, não terem peixe naquele dia. Jesus, ele estava a preparar todo um ambiente, e muitas vezes o ambiente negativo, nós ficamos frustrados, cansados, e não vemos, pensamos que Deus não está lá, que Deus não está a trabalhar, mas já estava a ser preparado por Deus. Jesus, ele já estava a preparar todo um ambiente. E para nós sermos trabalhados por Deus, para Deus nos levar onde quer que nós estejamos, é necessário passar por processos. E nem sempre os processos são bons na nossa vida. Normalmente os processos trazem dor, processos trazem dificuldades, processos muitas vezes faz-nos desistir, e é aí que nós não conseguimos ver aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Mas estes processos é para nós, além de não desistirmos, nós sermos fortalecidos pelo Senhor, para quando nós lá chegarmos, temos estrutura para suportar, estrutura para recebermos aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos. Então nós vemos o comportamento dos pescadores diante desta adversidade. Nós vimos que os pescadores, eles estavam a lavar as suas redes. Eles tinham que fazer a manutenção das redes, tinham que lavar as redes, e muitas vezes isto para mim, eu comecei a ver, muitas vezes Deus coloca-nos dons, talentos na nossa vida, tal como aquelas redes eram necessárias, era o método que eles tinham para pescar. Muitas vezes Deus coloca dons, talentos à nossa disposição para o servir. E Deus o faz isso com certeza. Muitas vezes pode um irmão estar a dizer, mas eu não tenho um dom, não tenho um talento. Eu também pensava assim, até que eu disse, Deus usa-me, capacita-me, e Ele dá-nos talentos para fazer a obra que Ele nos chama para fazer. E nós vemos que eles tinham desistido e estavam a lavar as redes. E o Senhor, nesta manhã, Ele fala connosco que Ele tem colocado dons e talentos nas nossas mãos. Mas por causa de uma frustração, por causa de algo que não deu certo, nós pensamos em desistir. Nós estamos a lavar as nossas redes e paramos, e estagnamos e ficamos no mesmo lugar. Mas Jesus, nesta manhã, Ele está a dizer que não é hora de ficarem a lavar as redes. Deus tem colocado dons, talentos, que é para o servir. E nesta manhã o Senhor está a dizer, não é hora de parar, não é hora de desistir. Não é essa frustração que pode parar, que possa fazer desistir. Mas o Senhor diz, é para lançar as redes, é para usar os dons e talentos. Não é porque aquilo não deu certo, não é porque houve uma frustração que não vai dar certo a seguir. Porque é quando Jesus manda, é quando Deus manda. Não é método, não é o material, não é a pessoa, mas é a ordem que Jesus dá, é a palavra dele, porque é Ele que tem o poder. Então não é para fazer desistir. Muitas vezes situações acontecem negativas que é para nos tornarmos mais resilientes. É nas dificuldades que vem a nossa força, a nossa resiliência, o nosso crescimento. Não é quando tudo está bem. Então Deus, Ele está a querer dizer nesta manhã para não desistir. E nós vemos aqui o comportamento de Jesus diante daqueles pescadores. Ele chega, ele entra no barco. E nós vemos que quando Jesus entra no barco, começa a haver uma transformação no ambiente. Nós vemos que Jesus, ele começa a pregar, Jesus começa a falar para as pessoas. Deus, Ele nos chamou para pregar, Ele chamou para evangelizar, Ele chamou para fazer missões. Não é hora para nós pararmos, é hora para nós prosseguirmos e avançarmos, porque quando Jesus entra naquele barco, a situação começa a mudar. Nós vemos que
aquilo que estava deixa de estar. Há ali uma reviravolta. E Jesus, ele começa num desafio, ele diz, lançai as redes. Ele termina a pregação e ele diz, faz-te ao mar alto e lançai as redes. Esta era uma situação desafiadora, depois de uma noite de pesca, e normalmente há o turno noturno para fazer essas pescas, quem é pescador entende destas situações todas, e naquela manhã Jesus termina de fazer a sua missão de pregar e ele diz, agora façam-se ao mar alto e vão lançar as redes outra vez. E eu pergunto nesta manhã, irmão, você jogaria as redes outra vez? Nós vamos responder assim, claro, Jesus, ele pode fazer. Mas isso é porque nós já sabemos o final da história. Quantas vezes Jesus diz para nós lançarmos as redes e nós não obedecemos? Quantas vezes Jesus tem dito, lança as redes e nós não lançamos? Nós não podemos dizer que iríamos lançar as redes. Era uma situação muito desafiadora. E eu gosto muito da resposta de Pedro, quando Pedro começa a dizer, nós pescámos a noite inteira e nada apanhámos, mas porque tu mandas. Pedro passou da frustração para uma fé. Começou a ser gerada nele. Pedro, ele começou a entender que havia algo mais ali naquele lugar. E nós vemos umas redes vazias e começamos a ver umas redes vazias sem Jesus, tal como muitas vezes nós queremos fazer projetos para o ano 2025 e já estão muitos irmãos a fazerem projetos para 2026 e sonham com aquilo e com o outro, mas onde está Jesus? Jesus está fora do barco. E muitas vezes a nossa frustração vem daí, porque não convidamos Jesus a entrar no nosso barco. Como eu disse no início, imaginem se Pedro não tivesse emprestado o barco para Jesus. Muita coisa teria deixado de acontecer com Pedro. Deus permita que Jesus entre no barco da sua vida. Permita que Jesus entre no barco do seu trabalho. Permita que Jesus entre no barco da sua família. Permita que Jesus entre no barco do seu casamento. Porque quando Jesus entra no barco, o cenário começa a ser transformado. O cenário começa a mudar. Não há diagnóstico que Ele não possa reverter. Não há casamento que Ele não possa salvar. Não há família que Ele não possa salvar. Porque Jesus está. O cenário vai ser totalmente diferente. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de fazer tudo. Ele é o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Então aquilo que não havia, quando Jesus está, começa a haver. E muitas vezes as nossas redes estão vazias, nós estamos frustrados, nós estamos cansados porque deixamos Jesus fora do barco. Mas nesta manhã convido Jesus a entrar no barco da sua vida, não só para Ele estar presente como assistente a ver as decisões que nós tomamos, mas convidá-lo a tomar o primeiro lugar, a dizer, Jesus, o que eu faço hoje, com quem eu falo hoje, dá-me uma palavra de ânimo para alguém, algo que eu possa fazer, que eu possa ser a tua boca, as tuas mãos, os teus pés. Isto é fazer missões, é ir por todos os lugares e fazer a vontade de Deus. É nós irmos onde Deus nos coloca. E nós vemos que começa o cenário a mudar de redes vazias, começamos a ver redes lançadas sob uma ordem, e a ordem de Jesus. E Jesus diz, lançai a rede. Pedro, ele gerou uma expectativa ao ouvir a pregação de Jesus. E vês como Deus ele age através de processos. Foi necessário, Jesus começa a pregar e aquelas palavras começam a ecoar no coração de Pedro. E Pedro começa ali a passar de uma frustração, de um cansaço e começa a gerar. Espera aqui, estas palavras estão a tocar no meu coração. Estas palavras estão-me a fazer crer. Quem é este homem? Tanto que ele depois chama de mestre. Porque ele começa a ver quem é que estava ali, a autoridade que ele tinha. E nós vemos que um milagre aconteceu, porque Pedro, ele deixou Jesus entrar no seu barco. Nós vemos milagres e milagres, eles não são movidos por necessidades. Às vezes nós pensamos, olha, ora por mim porque eu preciso, porque eu tenho uma necessidade. Mas eu digo que os milagres eles não são movidos por necessidades, eles são movidos por expectativas. Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem anseia, milagre é para quem acredita, milagre é para quem tem fé. Se eu vou orar por alguém por cura, eu preciso ter fé que Ele vai curar. Mas quem recebe também precisa ter fé. E muitos milagres que Jesus operou, Ele no fim sempre disse, a tua fé
te salvou. Porque não foi apenas o poder de Jesus a operar, e eu acredito e creio que mesmo que a pessoa não tivesse fé, mas é assim a dinâmica do reino. A tua fé te curou. Então a cura acontece quando há fé, quando há expectativa. A mulher do fluxo de sangue, ela quebra barreiras, ela vai e ela toca, porque ela sabia, ela queria que se apenas tocasse, ela poderia ser curada. Ela tinha fé. No João 9, quando os discípulos vêm e vê um cego de nascença, Jesus olha para ele e vê um homem cego e os discípulos perguntam: quem é que pecou para que ele nascesse cego, ele ou os seus pais? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram, mas assim foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então os milagres são para glorificar a Deus. Não é para a minha necessidade, mas é para a glória dele. Então cada vez que Jesus opera um milagre na minha vida, este milagre não é para ficar guardado, mas é para glorificar o nome dele. Quando eu vou dizer: eu orei pelo meu filho e ele foi curado. Quantas vezes lá na Guiné não há médicos, não há saúde, e eu sei que eu tenho um médico todo poderoso, então eu não tenho medo, porque eu sei muita gente diz: na Guiné não, porque o sistema de saúde é muito complicado, é precário, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que faz milagres e isso me faz descansar, porque aquele que me chama a ir, Ele também é fiel para cumprir, que Ele estará todos os dias comigo até a consumação dos séculos. E este Deus de milagres, quando Ele cura febres do meu filho, eu digo: o teu nome vai ser glorificado, e eu conto a toda a gente: eu orei e o meu filho foi curado, mas eu não oro para dizer: uau, a missionária, ela tem fé. Não, é a glória dele. É a glória dele, foi porque ele quis, porque ele tem o poder para fazer. E os milagres muitas vezes estão à distância da fé, de um passo em fé, de nós orarmos, de nós crermos, porque ele é um médico poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso, é o médico dos médicos, Ele é o Rei dos reis, Ele tem o poder para fazer. E se os milagres acontecem, é para a glória de Deus. Agora, naquele João 9, quando o cego de nascença ele é curado, Jesus faz lodo, passa nos olhos dele, é preciso também fé, porque ele vai lá ao tanque de Siloé, que significa o enviado, ele vai lá, lava-te e vais voltar. Então ele vai, lava o lodo e volta a ver. Nisto Jesus não estava lá, mas os fariseus, os doutores da lei, começaram logo todos: mas quem é que te curou? Como é que tu estás a ver? Foi Jesus, o homem que me curou. E ele, não acreditando, foi chamar os pais do cego, e os pais do cego responderam: olha, ele já é grande o suficiente, perguntem a ele. Porquê? Porque eles tinham medo de ser expulsos na sinagoga, porque quem afirmasse que Jesus fosse o Messias, ser ele o Cristo, era expulso da sinagoga. Então os pais, para limparem as mãos, não, perguntem a ele, que ele é maior de idade, pode responder. Chamam o cego já não é cego novamente, e dizem: mas quem é que te curou mesmo? E ele, já era a segunda vez que perguntavam: mas vocês estão interessados tanto em saber quem me curou, por acaso vocês querem ser discípulos dele? Então achei tão interessante esta resposta, porque Deus escolhe mesmo a dedo a quem faz os milagres. E nisso nós vimos que não foi a necessidade do cego ter nascido cego, mas foi porque ele glorificou a Deus, porque ele exaltou. Ele foi expulso da sinagoga por ter afirmado ser ele o Cristo. Ele glorificou, foi ele que me curou, foi ele que teve o poder de curar. Mas uma coisa é certa: ele foi expulso da sinagoga, mas quando ele sai da sinagoga está Jesus à espera dele. A porta para a vida eterna, aquele que tem a vida eterna estava pronto para recebê-lo. Então os milagres, eles são para glorificar o nome de Deus. Milagre é para quem anseia, é para quem espera, é para quem acredita, é para quem tem fé. E isso acontece, porque o nosso mover é para nós glorificarmos o nome do Senhor. E Pedro, já com aquelas expectativas geradas neste texto, já começa, ele lança as redes, mas eu acho muito interessante que a nova versão internacional, este mesmo versículo 4 diz: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes. E onde é que nós estamos a lançar as nossas redes? E às vezes eu percebo que a nossa falta de ânimo, toda a nossa falta de alegria vem do facto de nós não estarmos a lançar as redes e as nossas forças e expectativas no mais profundo de Deus. Ele disse: vai para onde é mais fundo, afasta-te da terra, afasta-te daqui das vozes, afasta-te daqui e vem para um lugar onde te estou a chamar. Vem para um lugar mais profundo. Águas profundas é lugar de milagres, é o lugar do sobrenatural, é o lugar do impossível, é um lugar desconhecido para nós, lugar onde não há sustentação nem conhecimento humano, é um lugar onde tudo foge à regra do entendimento. E por isso Jesus começa a dizer: ide. E muitas vezes, muitas pessoas dizem:
não dizem, eis-me aqui. Porquê? Porque têm medo do desconhecido, têm medo de águas profundas, não saberem nadar em águas profundas, não se colocam num relacionamento mais íntimo com Deus. Deus continua a chamar, Deus continua a dizer, ide, quem é que eu vou enviar? E muita gente não responde porque não quer viver este relacionamento com Ele, porque eu creio que quem se relaciona quando Ele chama, obedece. Obedece. Águas profundas é o lugar dos milagres. Mergulhando em águas profundas, há tanto do Senhor para as nossas vidas que nós não vivemos ainda, porque nós não vivemos em intimidade com o Senhor. Há tanta coisa que Ele tem para nos fazer viver, um plano maravilhoso que Ele tem. Nós não estamos a viver porque não mergulhamos em águas profundas. Em Ezequiel 47 nós vemos um relato da visão do profeta Ezequiel, quando ele começa a ver que vê um rio a nascer do altar do Senhor. Esse rio corre até o Mar Morto e começa a trazer vida para onde quer que passa. Nós conhecemos o Mar Morto, que ele é um reservatório de sal, porque não tem saída, recebe água do outro e por isso não há vida nele. Mas nesta visão do profeta, vê que começa a haver transformação, onde a água que sai do altar do Senhor vai até o Mar Morto e começa a frutificar, começa a ter vida, porque começa a haver transformação. E isto para nós é assim que relata. Nós, quando estamos no mundo, quando estamos longe da presença de Deus, estamos mortos, não há vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso barco para Jesus, essa água do Espírito começa a fluir em nossas vidas e começa a trazer vida, e começa a trazer esperança, e começa a trazer a presença de Deus em nós, e nós começamos a viver e a viver as promessas de Deus para a nossa vida. E essa visão de Ezequiel, toda vez que ele começa a andar, o anjo leva nessa visão, ele anda 1000 côvados, as águas começam a ser mais fundas. Primeiro começa a andar pelos pés e o anjo faz-lhe um convite para andar mais 1000 côvados, e ele anda, as águas vão pelos joelhos, a seguir pelos lombos, até que a dada altura ele já não é mais guiado pelo anjo, mas ele começa a fluir, a mergulhar numa água mais profunda. E é isso que o Senhor quer para nós, é que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com Ele, que nós possamos fluir nas águas do Espírito Santo, onde o Espírito Santo nos chama, Ele nos leva, e que nós possamos, em obediência, em confiança, estarmos mergulhados na Sua presença. Nós temos que mergulhar na Sua presença, e quando nós levamos esta confiança, nós temos esta confiança em Deus, nós começamos a ver coisas grandes que Ele tem para a nossa vida, porque depois começamos a ver um cenário, e diz a palavra de Deus no versículo 6, no mesmo capítulo 5 de Lucas, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Se nós formos ver um versículo antes, qual é que foi a técnica que Jesus disse? O que é que Jesus tinha dito? Versículo 4, faste ao mar alto e lançai as vossas redes. Mudaram técnica? Não. Não se mudou redes, não se mudou de pescadores, não se mudou de mar, não se mudou nada. Simplesmente havia uma diferença, era a palavra de Jesus lançada sobre a vida deles. E quando a palavra de Deus é lançada na nossa vida, as coisas vão acontecer. E é aí que muitos temem, porque preferem os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, a sua própria glória, e esquecem-se que as coisas só acontecem quando Jesus diz que elas vão acontecer. Pedro, ele saiu da frustração para a motivação, porque ele ouviu Jesus. Pedro era bom no que fazia, portanto não foi preciso mudar método, não foi preciso mudar técnica. Simplesmente foi a palavra de Jesus. Olha, agora volta lá e faz. Porque agora não é a rede que vai encontrar o peixe, mas é o peixe que vai encontrar as redes, porque é Jesus que Ele está a mandar. E eu acredito que se Jesus tivesse dito para mandar as redes para a areia, havia peixes, porque Ele queria lá colocar os peixes. Eu tenho fé para isso, amém? Eu sei que haveria. E nós vemos que a seguir, nós vemos toda esta maravilha, toda esta pesca, este milagre aconteceu. Muitos peixes que quase rompiam as redes. Foi uma bênção tão grande que eles não conseguiram ficar com ela apenas para si, mas tiveram que chamar outros barcos para ajudar. A bênção foi dividida pelos outros que estavam lá. Irmão, quando nós obedecemos à palavra de Jesus, a bênção vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. A bênção não é só para nós, mas a bênção vai alcançar aqueles que estão conosco
à nossa volta cuida daquilo que é de Deus e Deus vai cuidar daquilo que é teu. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, a sua vontade e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós trocamos as prioridades e primeiro buscamos as coisas e depois, sim, se der certo, buscamos o reino. Não, está trocado. Primeiro o reino, primeiro a vontade. Como nós cantamos nesta manhã, Ele é digno de tudo. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. Nada é meu. Tudo é para Ele. E nós vemos que este milagre aconteceu porque Pedro, ele foi obediente à sua chamada. E podíamos ficar a mensagem por aqui e nós vemos aqui um ponto muito alto, que é aquela pesca maravilhosa. Nós vemos peixes que saíram nem sei de onde. Foi ali um milagre tremendo. Mas há um ponto muito importante que me ressaltou aqui. Eu acho que qualquer missionário ou qualquer... consegue ver este ponto. São redes deixadas por amor a Jesus. Porque nós vamos ler o final do texto, nós vemos no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isto não faz sentido para muitos. Quer dizer, estavam frustrados, cansados, porque não tinham apanhado peixes, a seguir uma pesca maravilhosa e vou ficar rico agora, com tanto peixe eu vou vender peixe até vou fazer mais caro e tudo, porque este aqui foi de um milagre, então eu vou fazer aqui comércio, eu vou vender e agora vou enriquecer, obrigado Senhor, porque deste esta provisão, porque agora eu vou ficar rico. Mas não, deixaram tudo e o seguiram, porque Jesus disse, não temas que agora em diante serás pescador de homens. Com este milagre, Pedro ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E qualquer que veja a glória de Deus, qualquer que sinta a presença de Deus, sente o mesmo, Senhor, purifica-me, santifica-me, porque Tu és tão santo, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Como é que alguém como eu, cheio de falhas, pode estar diante de um Deus tão santo? E nisto mostra que Deus chama pessoas normais como você e eu. Como chamou Pedro, que era cheio de falhas. Jesus também chama pessoas assim. Ele não vai chamar aqueles que são mais enletrados, com canudos. Jesus vai chamar aqueles que estão disponíveis para fazer a sua obra. E Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia o que ele queria fazer com Pedro, e nós vimos que eles deixaram tudo e o seguiram. Agora vamos abrir aqui um parênteses. Imagina aqueles peixes todos, aqueles barcos, olhar para aquela multidão de peixes. Imagina Jesus assim, diante de Pedro. Isto não aconteceu, vamos imaginar aqui para nós sentirmos isto. Jesus diante de Pedro a dizer assim, queres ficar com os peixes? Não vais ver a tua sogra a ser curada? Queres ficar com os peixes? Não vais andar sobre as águas. Queres ficar com os peixes? Não vais ver um morto há 4 dias a ser chamado pelo nome e a levantar do sepulcro. Queres ficar com os peixes? Não vais ser usado para pregar e almas se converterem. Entendem, irmãos? Muitas vezes nós vemos o milagre acontecer e queremos nos agarrar ao milagre, esquecendo que Deus tem muito, muito mais para fazer em nós, através de nós. E muitas vezes nós oramos, Senhor, usa-me, vemos milagres a acontecer e ficamos pelo milagre. Obrigado, Senhor, e acabou aqui, fiquei com o milagre, agarrei no milagre e vou para casa. Não, aquele milagre foi só para entenderem aquilo que Jesus pode fazer e quer fazer. Jesus estava a dizer, Pedro, estás a ver o que é que aconteceu aqui nesta manhã? Vamos fazer isto juntos agora. Vamos começar a fazer, mas não é com peixinhos assim não, são com pessoas. A quantidade de peixes que estão ali são a quantidade de pessoas que vão ser salvas, pessoas que vão ser ganhas. Vem e vamos e vais ver milagres a acontecer. E muitas vezes não vemos milagres a acontecer porque nós não vamos, nós não deixamos a bênção, nós não deixamos aquilo que é o nosso conforto, nós não deixamos aquilo que temos por garantido.
mas nós temos que obedecer ao chamado do Senhor. Eu tantas vezes digo, é difícil ser missionário, passamos por sofrimentos, passamos por solidão, ficamos longe da família, temos os filhos, não temos creche para os filhos, não temos os avós para uma rede de apoio para ficar com os filhos, apesar das dificuldades que passamos no campo, são tantos obstáculos, às vezes tantas lutas que nós passamos, é difícil, mas se eu me via a fazer outra coisa, não. Às vezes a nossa humanidade diz, eu estou cansada, eu quero voltar. Mas eu não consigo voltar. Porque o Senhor, Ele tem tanto para fazer. Eu tenho visto tanta alma salva, tanta criança salva. Tenho visto Deus a fazer milagres e não há nada melhor do que estar na vontade do Senhor. Nós podíamos ter melhores casas, melhores carros, melhores empregos, mas isso não se compara a uma vida repleta, a uma vida plena, a uma vida que nós satisfazemos, estamos satisfeitos porque é uma vida com propósito. É uma vida que nós não estamos a plantar e a semear aqui, mas é algo que nós estamos a levar para o futuro. E aprendemos o estágio da renúncia neste texto que Jesus nos chama, Ele faz promessas, mas temos que deixar muitas vezes aquilo que nós temos por garantido para ser obedientes. Estes pescadores podiam ter pensado, nós é que somos os profissionais, nós é que entendemos de pesca, não, isto não faz sentido, você não deve estar bem da cabeça, nós vamos para casa, e tudo tinha acabado ali. Mas foram homens que começaram a confiar. Foram homens que estavam ali a ouvir a palavra de Deus, e a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra, e quanto mais nós ouvimos, mais nós confiamos, e quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós vamos crer, e isso nos leva à obediência. Nós vamos obedecer mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que pareça impossível aos meus olhos, mas se Ele mandou, eu creio que vai acontecer, porque foi Ele que mandou, Ele que tem toda a autoridade mandou. E significa que nós temos uma vida normal nesta terra, mas o nosso coração ele deve estar nas coisas espirituais. Irmãos, eu vou ser sincera, eu não tenho visto muito isto. Temos uma vida normal na terra e temos de ter o coração nas coisas espirituais. Eu vejo pessoas que focam-se em trabalhar e casa, e ao domingo vêm à igreja e está tudo bem. Isto para mim não é normal. Eu não me satisfaço com isso porque Deus tem muito mais para nós. É verdade, nós estamos no mundo, nós trabalhamos, sim, para o sustento, para a nossa casa, mas há algo mais. Há algo mais, há coisas que nós temos que juntar no céu. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Há vida aqui, estou dizendo que Jesus venha, e que Jesus, ou que eu vá para Jesus, e enquanto isso eu vivo a minha vida aqui, está tudo bem. Não. Deus tem muito mais. Como começou este texto, não é hora de nós pararmos, não é hora de estarmos simplesmente a fazer, a trabalhar, e casa faz parte, sim, mas há algo mais. Há algo mais. Ele diz para nós lançarmos as nossas redes. Ele tem dado dons, habilidades. Há pessoas, sim, eu tenho visto e glorifico a Deus por isso, pessoas que estão nessa vida normal, mas têm coração no trabalho e no serviço ao Senhor. Tem uma vida normal, mas o coração está nas coisas espirituais. Eu vou servir a Deus, eu vou servir na igreja, eu vou servir a fazer coisa. Há uma moça que ela trabalha, mas ela perguntou-me, olha, eu tenho aqui estes porta-chaves, marcadores e muitas coisinhas que até podes dar lá na Guiné quando faz assim reuniões com mulheres, quando vais às crianças. E eu, olha, ótimo, está bem, então assim sempre tenho um miminho para oferecer. Em um mês, ela mandou-me umas 4 caixas cheias, contou lá 1000 porta-chaves, 200 e tal marcadores para senhoras, para homens. Eu fiquei assim, mas como é que ela teve tempo para isso, além do trabalho? E nós pensamos, dá. Quando nós queremos, nós damos um jeito. Quando o nosso coração está no serviço, nem é no serviço, é quando o nosso coração está no Senhor. Quando nós estamos aos pés do Senhor, mergulhados, como Jesus disse, faz-te ao mar alto, vai para onde a água é mais funda, vai na presença de Deus, relaciona-te com o Senhor, o resto vai fluir, porque nisso a minha fé vai ser aumentada, a minha expectativa vai ser aumentada e eu vou fazer mais e mais para Deus, porque Ele nos chama a fazer. Deus continua a chamar e Deus continua a dizer, não é hora para nós pararmos. Seja que idade for, eu já estou muito idoso para isso, eu sou muito jovem. Não há idades, não há
Não há nada, não há limites, não há barreiras. Quando Jesus manda, Ele vai dar capacidades, Ele vai dar maneiras para nós cumprirmos. E Jesus, Ele começa a chamar. Jesus, Ele continua a chamar. Como Paulo diz em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. E quando nós damos essa prioridade, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, tudo é natural. O problema é que nós idolatramos muito. E às vezes o idolatrar, nós olhamos para as imagens, não, eu não sou católico, não sou assim, mas idolatrar é tudo aquilo que nós colocamos no lugar que Jesus devia ter na nossa vida. Um emprego, alguém da família. E o Senhor aborrece com isso. Mas quando nós colocamos, Jesus entra no barco da minha vida. Toma o primeiro lugar na minha vida. Tantas decisões que estão por ser tomadas. Senhor, ajuda-me a tomar estas decisões. Senhor, aquela decisão que eu tenho que tomar amanhã, Senhor, eu oro já para que Tu possas colocar no meu coração a resposta. É isto, é dia a dia, Senhor, e agora? Quando alguém nos faz uma pergunta, a gente intimamente, Senhor, o que eu respondo, o que eu faço, isso é colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar. Ele cuida. Como eu orei nesta manhã pelos jovens que vão continuar no instituto, Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Quantas vezes eu chegava um mês e não tinha dinheiro para pagar a propina, e eu chegava lá e já ia com aquilo. Olha, eu tenho este dinheiro e eu depois pago o resto destes dias, eu vou tentar ver. Quando eu lá chegava, alguém pagou. E até hoje não sei quem pagou, mas eu cheguei lá, já está pago. E eu, Senhor, Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe e o Senhor cuida. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que cuida. Amém? Deus abençoe nesta manhã. Obrigado.